Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E a partir deste momento, possamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, rogando assistência dos bons espíritos para mais um trabalho. Hoje nós teremos a palestra do orador Carlos Alberto, cujo tema é Sejamos ricos em Jesus, tendo como base a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Faremos uma prece de imediato, passaremos a palavra ao nosso querido amigo Carlos Alberto. Amado Senhor, é com renovada alegria que aqui nos encontramos na direção destes trabalhos executados neste celeiro de paz consoladora, a Casa Espírita, Fonte de Esperança. Rogamos assistência da espiritualidade maior, envolvendo a todos os presentes e principalmente o orador da noite de hoje, que nos fará uma reflexão profunda sobre o Evangelho do Cristo, a fim de que possamos nos situar em relação à nossa própria vida, o que nós estamos fazendo e o que nós devamos mudar para melhor. E desta maneira, Senhor, rogamos a permissão para iniciarmos as tarefas da noite de hoje, abrindo a primeira parte de nossos trabalhos com a palestra do nosso estimado amigo Carlos Alberto, que agora passamos-lhe a palavra. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos mais esta oportunidade que nos é concedida pela CEF e saudamos os presentes que estão à mesa dos trabalhos da CEF, os que estão na assistência e todos aqueles que conosco partilham também esta experiência coletiva pelas redes da internet que nos une independente da distância. Nós pegamos uma pequena página de Emmanuel no livro Dinheiro. E Emmanuel transforma a abordagem de um tema que para nós temos ainda grande dificuldade de compreender o papel e os sentimentos que temos com a presença ou a falta do dinheiro em nossas vidas e que mundo afora também alcançam milhões de criaturas. Emmanuel escolheu exatamente a primeira das bem-aventuranças para examinar sob a ótica do Evangelho de Jesus, no ensinamento sublime do nosso Mestre, este tema. Quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ele não disse pobres de espírito, ele disse pobres em espírito, simples, que estão ainda nos começos, que estão com um olhar para Deus, né? Emmanuel examina as provas da riqueza e da pobreza, que à luz da doutrina espírita passa a ter entendimentos que clarificam e que possibilitam que compreendamos, dependendo da relatividade que nos encontramos em relação a esse tipo de provas,
se estamos do lado daqueles que lidam com muitos haveres, que administram fortunas, ou do lado daqueles que têm dificuldade até mesmo do financiamento da subsistência. E ele chama logo a atenção em relação a isso, porque quando olhamos para o rico ou quando olhamos para o pobre, muitas vezes somos tentados a emitir juízos, né? E ele diz exatamente que quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas a lhe solaparem o edifício das errôneas conclusões. Ninguém conhece ninguém, ninguém conhece o íntimo de ninguém. Daí a advertência de Jesus que não pode o homem adorar outro homem, porque um cego não pode guiar outro cego. E mais, que nós não julgássemos para não sermos julgados com o mesmo peso que atribuirmos da balança para julgar o nosso irmão. Nós não conhecemos a nossa ancestralidade, e menos ainda a ancestralidade do próximo, né? Para poder sopesarmos com procedência, perante a lei de justiça, erros e acertos. E por isso nos é negado esta faculdade, nos é negado esta funcionalidade. Não temos como julgar a ninguém. No exame da relatividade das provas materiais, nós vamos ver que nenhuma e nem outra ocorre com o sentido de punição, com o sentido de causar sofrimentos pelas carências materiais, até mesmo a da subsistência da alimentação, ao corpo daquele que está passando, por exemplo, na prova da pobreza. Muito menos das tentações, e que são muitas, que passam pela mente daquele que administra muitas posses. A gente não sabe, por exemplo, quando a gente fala no Jeff Bezos, quando a gente fala no dono do Google, né, do Mark Zuckerberg, do Facebook, que são super bilionários, ninguém sabe quais são as necessidades, quais são as angústias que ele vivencia administrando haveres tão portentosos, tão volumosos. Ainda que num apanhado ligeiro a gente diga, eu me daria muito bem. Mas numa análise muito superficial, muito raquítica e provavelmente muito distante da realidade se nós ali também estivéssemos. Do mesmo modo, a análise, quando vemos a situação da pobreza, muitas vezes maltratando no corpo daquela criatura que está numa prova igualmente difícil, né? A prova da miséria e da pobreza, o Livro dos Espíritos trata isso nas questões 811, 814 e 815. A pobreza provoca, né, a resignação e o combate às queixas. Porque, normalmente, diante da falta, a primeira coisa que desponta no nosso íntimo é nos queixar. Nos queixar de alguém. Nos queixar daqueles que têm o coração endurecidos, que não se sensibilizam com a nossa sorte, se queixar da sociedade que é injusta, se queixar do governo, e aí as queixas são incontáveis, até terminar se queixando contra o próprio Pai Celeste. Quando, na realidade, essa prova veio exatamente para nos educar num ponto que nós ainda estamos muito frágeis. Feliz daquele que consegue resistir e atravessar esta prova com resignação, com fé e com paciência. Do lado da riqueza, esta prova vai testar o emprego do poder. Você só conhece verdadeiramente o homem, dizem os filósofos, se nós lhe concedermos dinheiro e poder. Aí você vai ver se ali está uma criatura contida, se ali tem um indivíduo que é capaz de ser equilibrado e sereno, sem se deixar levar pelos efeitos que o acúmulo dos bens materiais provoca na maioria das pessoas.
e para combater os excessos. O indivíduo com muito dinheiro, será se ele seria comedido? Será se ele estaria adstrito aos usos em determinados limites? E por isso que é dito por Emmanuel que a desigualdade, e lá no Livro dos Espíritos, não é parcialidade divina. Não foi Deus que foi parcial, dando tantos a um e tão poucos a outros, mas diversidades de experiência para o espírito. Ambas são salas de aula temporárias, porque estão presas na reencarnação, que tem um tempo muito curto, e o espírito tem um tempo indefinido à frente. Então, momentaneamente, nós estamos matriculados em determinadas salas que nos testam, que nos oferecem experiências de enriquecimento interior, ora no lado da ausência do dinheiro, ora do lado da abundância do dinheiro. E por falar em dinheiro, a Joana de Ângeles vai dizer no livro Leis Morais que o dinheiro é um instrumento neutro. Ele não tem qualificação nem de negativa e nem de positiva em si mesmo. É um objeto de permuta que deve ser estritamente neutro. O seu verdadeiro valor é atribuído exclusivamente pela posição mental de quem o possui ou deixa de possuir. Lembrando do Mark Zuckerberg, o guarda-roupa dele já foi mostrado várias vezes nas mídias. Ele tem camisas de mangas curtas e calças jeans, 10, 12 conjuntos, quase todos da mesma cor. Esse indivíduo poderia estar usando as grifes mais caras, requintadas e exclusivas do planeta, e o dinheiro ainda estaria lhe sobrando. Inclusive, poderia comprar todas elas, quase. Ele poderia comprar as grifes inteiras, e não apenas as peças caras, nas lojas mais caras dos shoppings mais especializados do planeta. No entanto, o indivíduo com tanto dinheiro se veste de uma maneira muito simples. Não se sabe se essa simplicidade atravessa outros aspectos na administração e no gerenciamento do dinheiro, mas no vestir, sim, porque não é o dinheiro que vai permitir que ele ostente ou não deixe de ostentar, vai depender de como que internamente a criatura lida com ele, né? Então, o dinheiro pode ser fonte para o progresso ou pode ser fonte para a estagnação. Possuir ou não dinheiro não é um fator absoluto de felicidade. Se eu fosse rico, ganhasse na Mega Sena algumas vezes, e principalmente sozinho, eu estaria numa boa. Eu estaria numa nice, eu viveria de uma maneira muito feliz. Grande engano. Isso é uma ilusão de uma perspectiva ainda empobrecida de nós em relação a essa situação da materialidade que ainda prevalece nos mundos atrasados como o nosso. Quando a gente chega logo à frente numa cidade como o nosso, lá o dinheiro já se suprimiu. Ali já não se fala mais dele. Ali se fala pelas justas aquisições, pela correspondência de bônus horas. Eu tenho os haveres por aquilo que eu trabalhei e prestei em relação ao bem, servindo a todo e qualquer, né? É a atitude interior que faz com que o dinheiro tenha conotações positivas ou conotações negativas. Fatores que são predisponentes, são fatores que dizem respeito ao próprio indivíduo para que ele dê qualidades, para que ele dê usos que deturpam o emprego da riqueza material ou a administração da carência material. Orgulho, o ego todo empanado, todo recoberto e afastado dos princípios espirituais mais nobres e até mesmo do reconhecimento das leis naturais. Ele atua como uma névoa espessa que empana a percepção da realidade espiritual.
é uma criação do ego, daquele aspecto mais inferior que ainda reside em cada um de nós, como um mecanismo de defesa baseado na ilusão da superioridade material. Se o organismo reclama alimentação, estocar alimentação dá um certo conforto, porque eu sei que os ciclos estomacais têm horas mais ou menos determinadas para a reposição de energias que o nosso organismo necessita. Então, estocar alimento, deixar uma geladeira farta, dá uma certa segurança para aquele que usa o dinheiro nesse sentido. Mas o organismo não vai necessitar mais do que certa quantidade. Não adianta eu ter mais dinheiro porque eu não vou transformar esse dinheiro em felicidade estocando alimentos, ou moradias maiores, ou roupas mais caras. Mas este orgulho impede a visão clara das responsabilidades e do nosso papel perante o próximo. Quando estamos examinando as nossas necessidades e satisfações, estamos examinando apenas pela visão do nosso umbigo, significando que o orgulho e o egoísmo são fatores que são as causas das sensações de tristeza e de revolta e que infligem dores e sofrimentos na humanidade, né? A evolução e o despertar do self profundo, despertar daqueles valores espirituais que estão aflorando aos poucos pelo nosso caminhar, quando estamos caminhando na estrada luminosa do Evangelho do Senhor. A evolução exige romper as camadas do inconsciente e as ilusões do ego. A superação de formas imperfeitas impulsiona o indivíduo para a sua verdadeira identidade cósmica. Nós estamos neste caminhar, envergando situações limitadas e mais limitadas anteriormente, agora um pouco melhores, e como nós estamos interagindo e progredindo com o uso dessas relatividades que estão ao nosso alcance, nós estamos passando e dando corpos e passos à frente. O objetivo é o desenvolvimento do nosso eu profundo, quando alcançaremos o sentido verdadeiro da vida, com serenidade, com disposição de cumprir naturalmente as leis divinas de justiça, de trabalho, da caridade e, pontificando tudo isso, do amor. O objetivo central é atingir o eu profundo, nas depurações sucessivas do encadeamento das reencarnações, como vamos ver logo à frente. Mas Jesus falou da humildade como fator de avanço, como fator de superação, como fator de vencer a si mesmo. A visão do mundo. Ora, humildade é a ausência de vaidade, não significando ignorância, incultura ou nulidade intelectual perante os desafios da sociedade. Na plataforma evangélica significa coração simples, desprovido de ambição egoísta, de pretensos destaques intelectuais e fatuidade. Os pobres de espírito são almas prontas para aprender, esvaziadas do egoísmo que triunfa no mundo, que vai esvaziando a pouco e pouco, lentamente, com muito esforço da boa vontade, com perseverança e com testemunhos válidos. E assim vamos caminhando, como está lá na questão da pergunta 313 de O Consolador, e no capítulo 11, que nós estamos examinando no particular. E aí vamos ver um apanhado da criatura no geral. No geral, nós vemos o seguinte: Deus criou todos, simples e ignorantes, como está na questão 115 de O Livro dos Espíritos, né? Ele deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará, né? Para aproximá-los cada vez mais da fonte originária, que é a regente das nossas vidas, e que nos deu a vida,
que sustenta a vida e que dá meios que possamos progredir. Nesse caminho da perfeição é que nós encontramos a eterna e pura felicidade que vai chegando até nós quando vamos varrendo os mundos, como nos diz a doutrina dos espíritos. Então, o fato de ser criado simples, simbolizando aí como a semente que está só com potência, depois uma ramagenzinha tênue, frágil, que vai despontando do solo e procurando os seus destinos na busca do sol cada vez mais próximo de abastecer pelas energias solares as suas folhas, pela clorofila, até se transformar numa portentosa e segura árvore. Então, esta não é uma falha, mas o ponto de partida. Todos trazem em si o germe da perfeição. Isso Joana de Ângeles nos lembra no Lições para a Felicidade e o Livro dos Espíritos na questão 115. A perfeição moral e a sabedoria são conquistas progressivas do próprio esforço criadas pelo discernimento e pela reencarnação. São apreciações que são válidas quando estamos examinando particulares programações da reencarnação com o envolvimento e as limitantes da pobreza ou com os elementos da riqueza, com os elementos da prosperidade material. E agora vem algo que nos ajuda muito a começarmos a fazer uma administração das coisas que têm valor material, que vai nos distanciando dos sentimentos da posse, que vai nos distanciando pouco a pouco das deformações, muitas delas atávicas, que estão conosco desde uma ancestralidade remota, dos usos e da importância da riqueza, né? Da riqueza material e das abjeções que temos da pobreza e da miséria. Nós temos que começar a fazer, examinando a lei de justiça, da ação e reação, da lei de causa e efeito, daquilo que é fruto dos nossos esforços por gerarmos o bem, e esse bem, inclusive, com correspondência material, do que é necessário e do que é supérfluo. Eis aí uma dicotomia que nós devemos emprestar grande atenção. O necessário garante a vida e o progresso útil do indivíduo, mas também da sociedade. Não é negar a valoração da utilidade material e dos bens materiais e do dinheiro para poder dizer, eu sou uma cepa. Eu vivo sem o dinheiro, eu vivo sem a necessidade de nada material, a não ser a roupa simples que estou envergando no corpo, na minha vida de meditações, de orações e de insulamento, que é outro erro, né? Ele, de fato, não tem um centavo, ele não tem R$ 1 depositado em canto nenhum. Ele vive, muitas vezes, mal e parcamente com os poucos recursos que ele consegue ir gerando e que aqueles, por caridades, vão lá lhe deixar. Mas nós temos que examinar agora o supérfluo, que é o acúmulo improdutivo, ou seja, a destinação que estamos dando àquilo que está além do que nós necessitamos, o que damos, qual a destinação que estamos dando ao que nos sobra, né? Esse acúmulo improdutivo gera estagnação energética. Vai criando crostas no nosso perispírito, na nossa casa mental, porque estamos enterrando o dinheiro, como nós vimos na parábola dos talentos, né? O indivíduo nada deu uso, enterrou e entregou quando foi chamado e por isso foi severamente punido e castigado porque nada fez. Pela estagnação energética, ele não quis correr riscos, ele não quis se envolver aplicando e envolvendo mais pessoas que poderiam se beneficiar
deste esforço do investimento na direção produtiva, né? E cria uma ansiedade e impede o avanço social coletivo. É por isso que o avaro é tremendamente levado para regiões de provas mais duras pela esterilidade que ele aplicou nos haveres que estavam sob a sua guarda, guardando apenas para si, sem nenhum uso que pudesse estimular o crescimento dele próprio e da sociedade. Muitas vezes vive com verdadeiros mulambos sobre o corpo, guardando moedas, guardando títulos e haveres, como se ele pudesse administrar o tempo e tivesse aqui a vida determinada pela sua vontade dentro das suas escolhas, que não é realidade de maneira nenhuma. A questão 712 e a questão 933 de O Livro dos Espíritos examina esta questão. O uso dos bens é um direito de conservação, mas exige o limite da razão. Muita gente gosta do filé. Filé é uma carne especial para quem gosta da carne. Do mesmo modo que determinados grãos com muito conteúdo proteico e energético são especiais para muitas pessoas que se alimentam deles. Não vai ser estocando mais, não vai ser guardando toneladas de um ou de outro, que a nossa vida, em termos de organização biológica, vai viver melhor. Eu tenho limite de absorver. Se eu tenho limite de absorver, a minha razão deve dizer: não guarde além do necessário, porque um vai apodrecer e o outro vai tirar, provavelmente, carunchos. Vai ser comido pelos vermes e bichos, os dois, aliás. Porque eu não vou comer uma carne daqui a 50 anos que eu estou estocando agora. Por mais que eu coloque processo de congelamento, por mais que eu coloque os grãos na ausência de ar, vai chegar um momento que ele se deteriora com o passar dos anos, né? Então, os usos dos bens é um direito de conservação. Significa que tem que ser próximo daquilo que eu estou necessitando, de todas as ordens, alimentos, bens ligados a moradias, ligados a vestimentas, ligadas a computadores, ligados a tudo. Tudo a razão tem que dizer o que é razoável, o que passou do razoável. Isto é um exercício de aprendizado que nós devemos fazer a cada dia, todas as vezes que pensarmos sobre os bens que estamos nos servindo e daqueles que adquirimos e estamos guardando sem utilidade. A começar dos armários, né? Estamos guardando roupas, algumas delas, há quanto tempo? Quais os usos que estamos dando a essas roupas? Alguém será que não está precisando delas melhor do que eu? Né? São pontos para reflexões. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus, porque tudo que está fora da nossa consciência espiritual não é nossa. São meios que a providência nos oferta para exatamente de expandir esta consciência, né? Então, tudo vem do bem divino. Tudo na origem vem daquilo que Deus proveu, de diferentes formas. Desde antes das nuvens cósmicas formadoras das estrelas que depois vão formar mundos, e nesses mundos a vida biológica e material, que no caso da Terra nós somos todos usuários. Nós somos todos mordomos e estamos guardando este bem e tendo que zelar nossa vida biológica da melhor forma possível. Isto vem para ficar sob a guarda, sob a administração da humanidade, de cada um de nós, da sociedade a que pertencemos, né? E isso proporciona o progresso, que são os bens coletivos, que estão aí dispostos, por exemplo, nas cidades, as ruas e a iluminação pública. Eu uso
quando dela eu tenho necessidade, e muitas vezes eu estou usando ruas de madrugada que estão iluminadas para ninguém a não ser para mim. Então, eu estou usufruindo do progresso coletivo. Eu uso do progresso coletivo da água que foi tratada e está aí armazenada, aguardando o momento que eu dela desejo fazer uso. Mas tudo que está posto na natureza, que está posto ao meu alcance, inclusive os conhecimentos que eu amei ali a duras penas, se eu guardar só para mim, tudo, material e espiritual, todos os valores, eu prestarei contas em determinado momento, em determinada circunstância, seja já aqui mesmo ou quando em retorno à pátria espiritual, né? A Joana de Ângeles vai examinar isso, Jesus e atualidade, e o Consolador na questão 389. Não somos donos absolutos, somos mordomos transitórios da providência. O perigo não está na fortuna, mas no apego cego a ela. A verdadeira riqueza é a receptividade do coração para o serviço e ampliação das realizações sociais. Prestar contas é a lei natural universal para todo talento ou posse recebido perante a justiça. É a justiça que opera na consciência de cada um, porque as leis não estão impressas na nossa consciência, como diz a questão 521 de O Livro dos Espíritos. E essas leis nos dizem, na questão 514, o que devemos e o que não devemos fazer, e que só somos infelizes quando delas nos afastamos. Então, nós prestamos contas sim, porque nós sabemos o que nos é conveniente e do que não é conveniente. Sabemos quando estamos prejudicando ao outro e sabemos quando o outro está nos prejudicando. Daí a importância de Jesus ter estabelecido como devemos nos relacionar uns com os outros. Só faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Então vejam que no exame da reencarnação, com o capítulo da pobreza ou os estágios na riqueza, todos esses valores estão entremeados, estão interrelacionados, formando a malha que vai alimentar a nossa consciência para que, com o nosso despertamento, utilizemos o livre-arbítrio e caiamos no campo das ações. Que essas ações, então, sejam produtivas, que elas sejam geradoras do bem, porque tanto de um lado quanto do outro, como também das deficiências, que muitas vezes estão na embalagem biológica, pela cegueira, pela surdez, pela paralisia, por determinadas frações da utilização cerebral. Quer dizer, nós temos N tipos de provações e até mesmo de expiações aqui na face da Terra, como também nas adjacências espirituais, nos mundos espirituais ainda inferiorizados, onde estamos estagiando, e tudo segue maravilhosamente bem as leis supremas do Senhor. Não há injustiça, não existem falhas, não existem erros cometidos conosco, em hipótese, momento, instante e lugar algum. Vem então o sentido maior dos aprendizados, dos recomeços, dos reaprendizados, dos refazimentos, das realizações novas e nobilitantes. E tudo isso não pode acontecer num dado instante, numa dada experiência muito curta, quanto é a experiência da vida biológica na face da Terra, nem mesmo no tempo que ficamos na erraticidade, mas é na reencarnação que determinados recursos a mais a providência vai nos dotar para que possamos realizar bem uma programação que foi programada
por consciências superiores, sábias e amorosas, né? A reencarnação permite ao espírito compreender a si mesmo e retificar equívocos em novas condições existenciais. As memórias inatas que não se apagam do ser, independente da predominância das personalidades que adotemos numa ou noutra reencarnação. Ela funciona como uma escola contínua em todos os reinos da natureza. Tudo evolui, tudo cresce, tudo melhora, tudo se transmuta, ainda que tenha estágios de estagnação e, às vezes, até de rebeldia da criatura. A reencarnação não é e nunca foi punição, e sim oferta de oportunidades, de superação, de crescimento e de avançar para, especialmente, nós outros que estamos ainda numa fase muito primitiva da evolução espiritual verdadeira, né? É o grande processo de despertamento da alma. Temos o suporte da justiça divina e social o tempo inteiro. Nunca estamos sozinhos. Desde os nossos mentores que cuidam em acompanhar a nossa realização programática da reencarnação, da espiritualidade amiga, porque também nós estamos construindo amizades ao longo do tempo, dos espíritos superiores que olham para os coletivos e também, vez por outra, para nós mesmos, como daqueles que já estão até ao nosso lado, reencarnados como nós nos encontramos, que funcionam como supervisores e tutores dos nossos programas aqui mesmo na face da Terra, ou quando retornarmos para as adjacências espirituais em que outros também estarão numa supervisão. Sempre onde estivermos, alguém acima olhará por nós e alguém na escala da evolução abaixo aguardará também que nós estendamos as nossas mãos em auxílio. É a teia do verdadeiro desenvolvimento, né? A desigualdade social atual é a evidência viva das diferentes posições de regeneração e resgate. Ontem mesmo nós estávamos discutindo em uma sala de estudos aqui da CEF, nas segundas-feiras, que entre 25% a 35% dos espíritos que estão na face da Terra estão se preparando para a fase de regeneração. Os demais, pela sua própria vontade, pelas suas escolhas, pela rebeldia e pela teimosia, estão se preparando para reencaminhamentos de outros mundos, com metodologias mais simplificadas que possam tocar as suas mentes e corações, porque a doçura do Mestre aqui não os está sensibilizando. Lembra dos exilados de Capela, aqui na Terra, há mais de 65 mil anos, e muitos deles ainda por aqui? Então, da nossa humanidade, muitos serão exilados para mundos mais próximos, de expiação e prova nos começos, quanto foi a Terra há milênios atrás, né? Onde o mundo vê injustiça, a doutrina espírita, pelo Espiritismo, revela a justiça social divina. Por detrás de cada criatura existe acervos que os imantam para aquele estágio, para aquela situação. Cada espírito ocupa temporariamente a posição exata, na riqueza ou na pobreza, de que necessita para curar suas imperfeições interiores. E já nos encaminhamos para a nossa conclusão. Sejamos, sim, ricos em Jesus. Aquele que segue os meus mandamentos não andará em trevas, e terá a luz da vida. Terá a riqueza de Jesus em suas vidas. Quem segue as suas bem-aventuranças e as pratica, segue os seus mandamentos. Nós estudamos apenas uma das bem-aventuranças em pequenas páginas, e elas já são ricamente esclarecedoras
já são também iluminativas para as mentes mais atentas e reflexivas. Nós vamos deixar aqui ao final, no grupo de informações espíritas da CEF, acervos das pesquisas que encadeiam o exame destas páginas de Emmanuel, enriquecendo as leituras, as compreensões e também suscitando em cada um que busque mais aprofundar nas obras que são mencionadas, nos insertos que são colocados, porque são alimentares do espírito, são enriquecedores de consciência, ativando os nossos mecanismos mais internos para que nós conscientemente resolvamos ser melhores administradores de nossa vida. A matéria é neutra. E esse desapego material nesta bola superior da esquerda, em determinado vai interagir com outros fatores. O dinheiro traduz caminhos de luz ou sombra, dependendo exclusivamente do nosso uso operante. Outro fator que nos leva a sermos ricos em Jesus. Há ricos maravilhosamente humildes e pobres presos ao orgulho. A virtude está na luz do coração, não na conta bancária, não nos baús enterrados mundo afora, né? E o outro, o serviço, a atuação construtiva, o trabalho bem realizado. Sejamos mordomos fiéis. Dominar os valores transitórios do mundo através da caridade é a única forma de nos tornarmos verdadeiramente ricos em Jesus. Desapego material, humildade e serviço ao próximo, quando elas fazem essa interseçãozinha menor, aí está a verdadeira riqueza do espírito a que todos devemos aspirar. Está a riqueza em sermos ricos com Jesus, porque estamos vivenciando o seu Evangelho. Quem vivencia o seu Evangelho, um dia começará a brilhar de tal modo que Jesus, lá em Mateus 5,16, disse, olhando para o nosso futuro, brilhe a vossa luz, brilhe a nossa luz, brilhe tudo aquilo que tem de bondade, tudo aquilo que tem de positivo no nosso ser, colocado com humildade a serviço de todos aqueles que, relativamente no momento, apresentem uma necessidade a mais que nós outros, tanto no campo material quanto no campo intelectual, e não podemos dizer no campo moral, porque no campo moral nós somos ainda muito pobres, mas poderemos ser indutores para que a criatura seja mais paciente, mais contida, menos impulsiva, porque estamos também nos auto-educando, estamos nos auto-iluminando. Que Jesus nos guarde e proteja, e que assim seja. Mais uma vez, agradecemos ao Carlos Alberto por esta reflexão maravilhosa na noite de hoje. Que sejamos ricos em Jesus. E pedimos que o Carlos possa fazer a prece de encerramento em nome de todos nós. Jesus divino amigo, nesses instantes em que estamos recebendo as sementes iluminativas do teu Evangelho, com o concurso de corações amoráveis que permanece no anonimato, mas que estão próximos a nós, que estão nos intuindo, que estão nos acompanhando, que estão nos estimulando a nós vencermos a nós mesmos. Que nós, nesses instantes de agradecimento, podendo internar essas reflexões do Evangelho do Senhor, possamos melhor absorvê-las,
para também examinando como estamos realizando o nosso dia a dia, como nos aconselha o Espírito Santo Agostinho, na questão 919, na letra A, procurando nos conhecer cada vez mais, para trabalharmos as melhorias que estão ao nosso alcance, não nos vendo nunca como referencial a ninguém, porque somos ainda muito pouco, mas já somos algo, porque chegamos nos estágios da humanidade, desde o instante que fomos criados, temos um longo percurso de progresso até aportarmos onde nos encontramos. Mas temos muito mais por progredir, temos muito mais por aprender na infinitude do tempo à nossa frente, para que cultivemos verdadeiramente a humildade, para que nos despojemos do orgulho e do egoísmo que teima em nos prender a muitos dos atavismos que ainda nos perturbam. Que a energia sublime, que é aquela que nos é direcionada por Jesus, que nos é trabalhada pelos mentores, possam ser irradiados sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares e, acima de tudo, por toda a humanidade em sofrimento nos dois planos de realização da vida. E damos graças a Deus por mais este encontro. E após essa prece tão sentida, encerramos a primeira parte das atividades do nosso trabalho. Agradecemos mais uma vez ao Carlos e convidamos o corpo mediúnico à aplicação do passe magnético. Boa noite a todos.